Olá, para honra e glória do nosso Deus Cristo, estamos aqui no dia 21 de 365 dias com o Senhor, para honra e glória do nosso Deus Cristo. E vamos continuar a história maravilhosa que mudou a humanidade, meu Deus. E vamos continuar aqui o livro de Êxodo, Êxodo capítulo 31. E vamos lá por causa do horário. Inclusive, aproveitando, se você está aqui, se inscreve para amanhã, dia 22, se Deus quiser, você receber o vídeo de amanhã. E curte aqui para você ser instrumento de Deus, para o reino de Deus chegar em mais gente. E é isso, vamos começar por causa do horário. Êxodo capítulo 31. A escolha dos artesãos do tabernáculo. Versículo 1. Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi. E aí você vê, Deus fala, eu escolhi. Isso é muito interessante porque Deus ele mostra que ele tem vontade, ele mostra que ele tem desejo, ele mostra que ele tem escolha. Deus não é aleatório, Deus escolhe. Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, filho da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de trabalho artesanal. Olha, Deus ele deu a capacidade para Bezalel, né? Bezalel. Deus deu a capacidade para Bezalel de uma forma tão absurda que todo tipo de coisa ele sabia, porque foi o Espírito de Deus que estava nele, sob ele. E isso é lindo porque assim, Deus quando ele escolhe alguém, ele não escolhe baseado na capacidade que a pessoa tem, mas Deus capacita. Entende? Deus não escolhe os capacitados, mas Deus escolhe aqueles que ele escolheu e capacita aqueles que ele escolheu. Ou seja, independente do que você tá, da forma que você tá, se você tem capacitação ou não, fica tranquilo. Por quê? Porque se você busca o Senhor e busca estar com Ele, Ele vai te capacitar naturalmente. Além disso, designei Aioliabe, filho de Aizimac, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. E aí você vê, todos nós precisamos de ajuda. Ninguém é soberano, ninguém consegue fazer tudo sozinho. Só Deus. Só Deus que faz tudo sozinho e acabou, não precisa de ajuda de ninguém. Mas nós precisamos de ajuda. Também capacitei todos os artesãos para executarem tudo o que lhe ordenei. A tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda. A mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro e seus utensílios, o altar de incenso, o altar de holocausto com seus utensílios e a bacia com sua base. As vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para seu filho, quando servirem como sacerdote. E o óleo para unção e os incensos aromáticos para o lugar santo. E aí você vê. Lembra que Deus estabeleceu o lugar santo e o lugar santo dos santos? Então, Deus ele continua mostrando essa ordem. Existe o lugar santo e existe o lugar santo dos santos. Tudo deve ser feito exatamente como lhe ordenei. E aí você vê. Nós temos muita dificuldade, às vezes, em fazer exatamente o que Deus ordenou. A gente sempre quer dar um jeitinho, né? A gente sempre quer fazer do nosso jeito, da nossa forma e tal. Isso aconteceu com Abraão. Ele, por exemplo, queria falar que seu filho, que sua esposa era sua irmã. Com Isaac também isso aconteceu. E com Jacó também, né? Acabou tendo uma certa maneira de conseguir a bênção, digamos assim. Mas o que Deus mostra e deixa claro é: eu faço assim, eu faço desse jeito. Deus é íntegro. Ou seja, Deus ele acabou. Com Deus não tem caminhos diferentes, não tem formas de... e acabou. É assim que tem que ser. Ponto. Certo é certo, errado é errado. Dia do sábado. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. E aí você vê, a guarda do sábado, ela está totalmente ligada à confiança que nós temos em Deus. Olha, quando a gente trabalha, quando a gente faz coisas, quando a gente executa coisas, a gente pode até confiar no trabalho das nossas mãos. A gente acaba confiando, né, no trabalho que a gente faz. Mas Deus ele mostra o seguinte: não confie no trabalho de suas mãos, não confie em você, não confie na sua capacidade. Pelo contrário, confie em Deus.
É em Deus que nós temos que depositar nossa confiança. É em Deus que nós temos que descansar. Porque é Ele quem cuida de tudo. Então, assim, o sábado, ele é um presente que é dado de Deus à humanidade. Para que a gente venha descansar em quem Ele é. Vamos continuar por causa do horário. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito. Mas o 7º dia é o sábado, o dia do descanso. Consagre ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado. Eles, os seus descendentes, como uma aliança perpétua. E isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. E no 7º ele não trabalhou. E descansou. E aí você vê. Olha, Deus, ele não precisava descansar. Por quê? Porque Deus não se cansa. Mas por que Deus descansou? Para nos ensinar que nós devemos descansar. Para nos ensinar que a obrigação nossa é descansar também. Depois dos 6 dias de trabalho. Então assim, Deus ele mostra que assim como ele fez, nós também devemos fazer. Por exemplo, Jesus precisava orar? Não, porque ele e o Pai são um. Mas Jesus orou para ele ensinar para nós que nós devemos orar. Por quê? Porque apesar de sermos um com o Pai, ainda existe a natureza que nós precisamos motivá-la a buscar o Senhor. Que nós precisamos submetê-la à graça do Senhor. E a oração é uma dessas ferramentas. A outra é isso aqui que a gente está fazendo para honrar a nossa a leitura da palavra. Então assim, e outra também é o jejum. Então assim, nós temos que aprender com Deus. Deus descansou, pronto, descansemos também. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés, no Monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas da aliança. Tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Olha que coisa linda. Escritas pelo dedo de Deus. Olha que maravilha. Êxodo capítulo 32. O bezerro de ouro. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E aí você vê. Olha, eu não estou aqui para defender o povo e também não estou aqui para poder dizer que o povo é maravilhoso. Mas vamos analisar o contexto disso aqui. O que é que o texto nos mostra? Vamos analisar o que é que o texto está nos mostrando. Olha, Deus quando ele vinha e quando Moisés subiu até o monte pegava fogo. Raio o tempo inteiro. O chão sacudia. Tinha uma nuvem muito forte de fogo, mas também tinha uma nuvem extremamente densa. Olha, as pessoas tinham pavor. As pessoas pediram, olha, vai Moisés em nosso lugar, porque se a gente for, é capaz da gente morrer. Por causa do tamanho e do peso da glória de Deus. Então assim, Moisés entrou no meio desse monte. Moisés entrou no meio da nuvem, Moisés entrou no meio do fogo, Moisés entrou no meio do relâmpago, Moisés entrou no meio da terra sacudindo. E já tinha passado 40 dias e 40 noites. Ou seja, o povo, querendo ou não, gostando ou não, humanamente falando, até já acreditava mesmo, já passou 40 dias, né? E 40 noites também. Moisés não apareceu. Rapaz, eu acho que Moisés, acho que a glória de Deus pegou Moisés, não é possível. Humanamente falando, a visão que o povo tinha era essa. Infelizmente ou felizmente, olha, a Bíblia, ela não se preocupa em esconder, ou ela não se preocupa em não mostrar, ou ela não se preocupa em, digamos assim, ter um eufemismo a respeito das coisas. A Bíblia mostra o que é. Seja algo positivo ou negativo, ela mostra o que é, ela mostra a realidade. E o texto aqui, ele nos mostra que o povo estava no meio dessa grande dúvida. Será que Moisés ainda está vivo? Vamos continuar. Respondeu-lhes Arão. E você vê, Arão é aquele que é o irmão de Moisés. Aquele que tudo que Deus mostrou para Moisés, Moisés mostrou para ele. Aquele que viu mais do que todo mundo.
que Deus estava com Moisés. Aquele que viu mais do que todo mundo que Deus fez uma aliança com Moisés. Aquele que viu mais do que todo mundo que Deus estava levantando Moisés para fazer aquele trabalho. Ou seja, a gente não está falando aqui de uma pessoa qualquer que não viu nada, que não sabia de nada, que há poucos dias atrás era escravo no Egito. Não. Nós estamos falando de Arão, irmão de Moisés, que viu a obra de Deus, que viu o braço forte do Senhor, que viu Deus trabalhando. Olha o que Arão, irmão de Moisés, respondeu. Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, e de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu. E aí você vê, todos receberam o brinco de ouro, recebeu aquilo ali, e ele juntou, fundiu, botou no fogo, transformando tudo no ídolo, que modelou que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiram vocês do Egito. E aí você vê, que profanação, que absurdo, que pecado, que sacrilégio, que eu nem tenho palavras para poder dizer. Que coisa terrível. Moisés vai mostrar o que qualquer pessoa sentiu quando isso aconteceu. Moisés, né, a gente vai ler, se Deus quiser, o que vai acontecer. Mas a questão é, olha que absurdo. O homem que viu a Deus, o homem que viu Deus trabalhando, o homem que viu Deus agindo, o homem que viu Deus trazendo sinais e maravilhas, olha o que aconteceu. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, meu Deus do céu. Ele não só faz o ídolo, mas ele levanta o altar e anuncia: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceremos holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e levantou-se para se entregar à farra. E aí você vê, ele ainda estava, digamos assim, tentando, de certa maneira, seguir aquilo o que Deus tinha estabelecido. Uma festa dedicada ao Senhor, sacrifício de comunhão. Agora, olha o nível de deturpação, de depravação, de maldade. Olha o nível que eles entraram, totalmente oposto àquilo que Deus estabeleceu. Olha, é isso que a gente tem que ter muito cuidado. Tudo que Deus estabelece no nosso coração, nós temos que fazer, não conforme o que a gente acha, não conforme o que o mundo diz, mas conforme o que Deus estabeleceu. A minha opinião, ela não passa de um devaneio. Agora eu tenho uma opinião, amanhã eu tenho outra, depois eu tenho outra, assim vai. Mas a opinião de Deus, o que Deus disse, o que Deus falou, quem Deus é, isso não muda. E Deus falou para isso não acontecer. Mas isso aconteceu. Ou seja, olha o versículo 7, que isso desencarreta. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. E aí você vê, que tiraram vocês do Egito. Olha, eles sabiam que foram tirados do Egito, eles viram o braço forte do Senhor, eles viram a mão do Senhor, eles viram Deus trabalhando, mas agora levantaram um objeto. E Deus tinha acabado de falar para não fazer. Eles foram lá e fizeram. E agora estão acreditando a esse objeto, que esse objeto tirou eles do Egito. Olha que deturpação, olha que depravação, olha que loucura. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. E aí, essa palavra aqui, obstinado, ela tem muito, né? Tem várias conotações, mas uma delas é, eles querem fazer o que eles querem. Eles querem fazer o desejo deles. Eles querem o desejo deles. Eles querem seguir o desejo deles. Eles querem seguir o coração deles. Eles querem seguir a vontade deles. Eles querem seguir o ímpeto deles. Eles querem seguir o que eles acham. Não é o oposto, que é alguém que é devoto, alguém que é submisso, alguém que se entrega ao Senhor. Mas é alguém que tem seus desejos, suas vontades, suas convicções, sua visão e não aceita ser mudado.
e não aceita ser transformado, e não aceita ser diferente, e não aceita ser aperfeiçoado. O que Cristo quer de nós é o nosso aperfeiçoamento. O que Cristo quer de nós é que nós venhamos a ser mudados e transformados. O que Cristo quer de nós é que nós venhamos a ser diferentes do que éramos. Não termos uma visão, um entendimento, um aspecto em relação a alguma coisa e seguir aquilo ali. Isso aí não. Pelo contrário, o justo ele é como a luz da aurora, que brilha, brilha, brilha até ser luz completa. O justo está sendo aperfeiçoado em Cristo, dia após dia. Então, assim, esse povo é o contrário. É um povo duro. É um povo que nasceu assim, cresceu assim, quer morrer assim. É um povo que não quer ser transformado. É isso que Deus está dizendo do povo. É isso que Deus está mostrando a respeito do povo. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. E aí você vê. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, ele chegou para Deus cheio de dúvida, cheio de conformismo, cheio de coisas negativas. Eu não sei falar. Será que vão crer em mim? Ah, mas como é que o faraó vai crer em mim? Ele chegou cheio de dúvida. Beleza, Deus formou a personalidade dele. Deus formou a identidade dele. Amém. Agora, Deus está deixando claro, ó Moisés, a partir de você, alguém que se curva, alguém que se molda, alguém que se transforma, alguém que tem um coração aberto para ser transformado e mudado. A partir de você, eu vou fazer uma nova geração. Ou seja, uma geração que muda, uma geração que se transforma, uma geração que é diferente, uma geração que não aceita ser igual. Pronto, a partir de você eu vou fazer essa nova geração. É Deus mostrando, Moisés, você era um barro duro. Só que você se transformou em um barro mole. Um barro duro só serve quebrando. Só serve se jogar no chão e quebrar. Mas um barro mole é um barro que dá para amoldar, transformar do jeito que o moldador quer. Então, é isso que Deus está falando. Você agora, Moisés, você não é aquele que era. Você se transformou. Eu transformei quem você é. Mas esse povo não está disposto a ser transformado. Agora, olha o que Moisés responde a Deus. E aqui nós vemos justamente o simbolismo de quem Cristo é. Nosso Senhor, Salvador, nosso sumo sacerdote, que intercede por nós diante do Pai. E aqui nós vemos a Cristo. Presta atenção nisso. Versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo? Aí você vê, enquanto Deus chega e fala: olha Moisés, eu vou destruir o teu povo aqui, que se acenda contra eles, e eu os destrua. Aí Deus ele não está trazendo para ele contra o meu povo, não, contra eles, contra esse povo aí. Só que agora Moisés está falando: olha, não deixe que sua ira se acenda contra o teu povo. Não é mais contra esse povo, não é mais contra eles, mas é contra o teu povo. Olha, isso aqui é intimidade. Você não tem intimidade para chegar para alguma pessoa e responder essa pessoa. Não responder de forma negativa, mas tá ali negociando, digamos assim, com a pessoa. Agora, a intimidade causa essa facilidade de poder conversar, de poder mudar a decisão, de poder chegar a um outro acordo. Deus não é ditador. Deus é o contrário, é um pai bom e amoroso. E aqui, olha como Moisés fala com Deus, e isso aqui é uma tipologia de quem Cristo é. Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo? Ou seja, Moisés está lembrando que o povo é dele, que o povo é de Deus, não um povo qualquer. Que tiraste do Egito com grande poder e forte mão. É basicamente Moisés falando assim: ó Deus, o Senhor tirou o seu povo com braço forte e grande mão. Todo mundo viu na terra que o Senhor é todo poderoso. Por que o Senhor agora vai se irar com esse povo? Olha a audácia de Moisés. Mas isso aqui não é
algo negativo. Pelo contrário, isso aqui é por causa da intimidade que eles têm. É por causa da intimidade que Deus deu a Moisés. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer intimidade. Deus não quer um relacionamento assim, que a gente só se vê uma vez por ano. Não. Ele quer um relacionamento cotidiano. Ele quer um relacionamento constante. Ele quer um relacionamento real e verdadeiro. Então, o Senhor tirou o teu povo do Egito com braço forte. E todo mundo viu. Por que diriam os egípcios? Foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Ou seja, olha o que os egípcios iam falar. Por que Deus tirou o povo do Egito? Para poder matar todos eles no meio do deserto. Olha que coisa terrível. Porque os egípcios viram que Deus estava trabalhando. Mas agora, se o Senhor matasse esse povo, todo mundo ia ver e ia saber que, peraí, Deus foi suficiente para poder tirar o povo do Egito. Mas por que Deus matou esse povo todo no deserto? E aí já começa a levantar questões. Peraí, será que Deus ele é poderoso para poder libertar, mas ele não é poderoso para poder manter? Será que Deus é poderoso para poder libertar, mas ele não é poderoso para poder suprir? Será que Deus é todo poderoso, como de fato ele foi e libertou, mas ele não é todo poderoso para poder fazer um novo povo a partir dele? A partir desse povo que foi liberto? Ou seja, então talvez Deus não seja todo poderoso. Então justamente, olha, o Espírito do Senhor estava sobre Moisés e Moisés estava ali falando aquilo que o Espírito do Senhor estava trabalhando nele. Aí, aquela questão da oração. Por que nós oramos? Nós oramos porque Jesus orou para nos ensinar. Porque, na realidade, a nossa natureza precisa ser trabalhada. A nossa natureza precisa ser mudada, precisa ser aperfeiçoada. E qual é a forma que isso acontece? Quando nós oramos ao Senhor. E aqui, foi com essa intenção maligna que ele nos libertou para matar-nos, para matá-los no monte e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade e não traga mal sobre este povo, e não traga mal este mal e não tragas este mal sobre o teu povo. E aí de novo Moisés fala sobre o teu povo, lembrando ao Senhor: olha, Senhor, esse povo é teu. Foi o Senhor que comprou, foi o Senhor que formou, foi o Senhor que criou, foi o Senhor que chamou, foi o Senhor que aperfeiçoou. Lembre-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Lembre-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó, os quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que prometi, que será a sua herança para sempre. Ou seja, Moisés está falando: olha, eu posso, de mim nascer um novo povo. Mas o Senhor lembra que de Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor garantiu que seria deles a descendência? Porque se isso acontecesse, eu seria o pai desse povo. Mas eu não sou pai desse povo, eu sou filho de Abraão. Logo, essa promessa que o Senhor fez, seria cumprida por partes. Mas a promessa não diz que eu seria pai de uma geração. Mas a promessa diz que Abraão, Isaque e Jacó seria pai de uma geração. Eu agora passaria a ser pai de uma geração. Não que eu não queira ser pai de uma geração, mas assim, a promessa que o Senhor já tinha feito antes de mim é que Abraão, Isaque e Jacó seria pai de uma geração. Logo, a sua promessa que o Senhor fez, ela, em partes, não estaria tão completa. Olha, pelo amor de Deus, como eu já falei e repito, isso aqui não é desrespeito a Deus, isso aqui não é desacato a Deus, isso aqui não é falta de cuidado com Deus, isso aqui não é falta de zelo com Deus, isso aqui é o contrário. É justamente Moisés sendo impelido pelo Espírito do Senhor para poder arrancar de dentro dele quem Deus é. Porque Deus já tinha mostrado quem ele é. Mas agora essa identidade de quem Deus é estava sendo cada vez mais aperfeiçoada em Moisés, quem Deus é. Lembra-te dos seus servos, Abraão, Isaque e Jacó. E aí, versículo 14.
E sucedeu o quê? O Senhor arrependeu-se do mal. E esse trecho aqui é muito bonito, porque assim, está escrito em Salmos, se Deus quiser nós vamos ler, que Deus não é homem para que minta, nem que se arrependa. Agora, como é que está aqui escrito, e o Senhor arrependeu-se do mal? Aí que está. Essa palavra que arrependeu-se é volte-face, é mudança, transformação, é literalmente a pessoa está indo para uma direção e virar 180 graus para outra direção completamente diferente. Esse termo aqui é o melhor termo que existe para poder mostrar essa divisão, essa mudança, essa transformação. O objetivo de Deus aqui, de fato, claro, era realmente acabar ali com a linhagem dos israelitas e começar uma nova linhagem a partir de Moisés. Mas, a partir desse momento, onde algo em Moisés foi morto e foi vivificado algo novo, a partir dessa oração, a partir dessa comunhão que Moisés teve com Deus, Deus voltou face, ou seja, Deus mudou o resultado daquilo que ele estava com vontade. O propósito de Deus nesse momento era um, mas Deus mudou. Era esse? Deus mudou. Era esse? Deus mudou. Lembra o que aconteceu com Moisés? Ou lembra o que aconteceu com Adão? Deus deu a punição para a cobra, Deus deu a punição para a mulher. Mas em Adão, a punição deveria ser única e exclusivamente para a carne dele, mas foi para a terra. Por quê? Porque Deus viu que Adão não suportaria todo o peso da punição. E em Cristo essa punição é paga. Deus ali arrependeu-se de ter criado a humanidade lá em Noé. Ou seja, mudou completamente aquele propósito. E justamente foi o que aconteceu. O propósito de Deus aqui era claro e real. Vou terminar essa geração e vou continuar a partir de Moisés. Vou acabar com essa geração. Uma nova geração vai ser feita a partir de Moisés. Mas Deus mudou esse propósito. Deus teve um propósito diferente. O propósito de Deus foi mudado. Arrependeu-se do mal que ameaçara fazer sobre o povo. Tanto que essa mudança foi tão drástica que a partir dali Deus ele já mostra todo o sistema de normas, de regras, estabelecendo uma sociedade. Porque assim, Levítico é o próximo livro, se Deus quiser. E aí, né, são no Pentateuco, nos próximos livros, Deus ele cada vez mais vai mostrando esse sistema de normas sendo criado, esse sistema legal, social sendo criado. Coisa que até aqui ele criou, mas ele vai aperfeiçoar isso. Aperfeiçoar não para ele, mas para nós. Para que a gente venha ter uma sociedade melhor. Para que a gente venha conseguir ter uma sociedade. Por quê? Porque, de fato, Deus, o propósito de Deus foi mudado a partir desse momento. E se Deus quiser, nós vamos ler isso. E aí que tá. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado foram escritas por Deus. E aí você vê que coisa linda, né? Pelo dedo de Deus foram escritas as tábuas. E aí, só abrindo um parêntese, Deus ele fez com as mãos o homem, Adão. E com seus dedos, Deus escreveu sua lei. O que é que isso significa? Isso significa que a lei de Deus, ela está em nós. E a lei de Deus faz parte de quem somos. Por quê? Porque Deus tocou em nós. Por isso que, né, isso até uma coisa muito interessante a respeito do Evangelho. Por isso que eu sempre, para honrar e glória a Nosso Senhor, sempre lembro. O Evangelho é sobre você até chegar em você, mas a partir do momento que chegou em você, já não é mais sobre você, mas é sobre o próximo. Vou dar um exemplo. Digamos que existe um povo, e esse povo viva no meio do mato. Não tem contato nenhum com o Evangelho, não tem contato nenhum com a civilização, não tem contato nenhum com a história. Mas esse povo, ele tem dentro dele a moral. Ele crê em coisas de forma específica. Por quê? Porque Deus colocou a lei dele natural dentro de cada ser humano. Para que cada um venha a ser julgado de forma honesta, de forma correta. Porque Deus é justo. Então, dentro da capacidade que a pessoa tem, dentro do conhecimento que a pessoa tem, ela vai ser julgada. Inclusive, muitos não vão ser condenados.
vão viver no mesmo céu que todos, com Cristo e com o Senhor. Por quê? Porque dentro da sua capacidade, ele foi julgado, ela foi julgada. Então, assim, por quê? Porque a lei de Deus foi escrita dentro de nós, ali, quando nós estávamos sendo feitos, ali quando Adão estava sendo feito. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Olha, Deus não tem brincadeira. Ele é sério. Não é, não é. E Deus estava deixando claro: olha, o que aconteceu com o teu povo, Moisés, com esse povo, foi algo terrível. Moisés estava chegando para ver. Mas aí, Moisés já estava sendo preparado. O que eu estou falando? Por que eu estou falando isso com você? Deus, ele sabe o seu limite, ele sabe quem você é. Deus, ele nunca vai te dar algo que está muito acima da sua capacidade. Ele vai te preparar para aí sim você conseguir assumir aquela situação, digamos assim. Por que eu estou falando isso? Porque se Moisés descesse em silêncio e visse o povo naquela situação, talvez Moisés não. Talvez ele tivesse um choque, um trauma tão terrível que talvez ali ele tivesse ido para a glória, voltado ao pó. Deus estava ali preparando Moisés. Olha, Moisés, o povo se desviou. E aí Moisés, na medida que vai descendo o monte, ele vai ouvindo aquilo ali e aquilo ele vai entendendo. Olha, isso aqui mostra a humanidade de Moisés também. Moisés não era super-herói, não. Moisés era como eu, como você. Comia do mesmo jeito, bebia do mesmo jeito, dormia do mesmo jeito, acordava do mesmo jeito. Mesma coisa. A diferença é que Moisés buscou andar com Deus. Só isso. Esse é o ponto. E aqui Moisés estava sendo aperfeiçoado. Para Moisés não tomar um susto tão grande. Tem até a expressão, né? Ah, fulano morreu de susto. Olha, a gente brinca assim, fala isso. Ah, fulano morreu de susto e tal. Ah, eu morri de susto. Normal a gente falar isso. Mas assim, se Moisés talvez não tivesse tido essa preparação por Deus, e pelo som, pela música, pelo canto e tal, talvez Moisés de fato tivesse morrido de susto. Sabe por quê? Porque foi algo abominável. Mas aí que tá. Deus nos prepara. Seja para coisas negativas, seja para coisas positivas. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Olha, eu sempre fiquei assim, meu Deus, como é que a pessoa joga aquilo que Deus tocou, joga no chão e quebra? Falta de reverência, sabe? Meu Deus, que loucura. A coisa mais sagrada, até então, depois da criação do homem, da mulher, da humanidade, foi essas tábuas que Deus tocou. Como é que ele pega e joga no chão? Mas aí que tá. Isso era ira, isso era zelo. O zelo do Senhor consumirá. Isso aconteceu com Cristo. Quando Cristo viu ali no templo toda aquela bagunça, aquela baderna, o templo que era um local chamado casa de oração, que Deus estabeleceu para sempre, virou um covil de ladrões, de bandidos. E com esse mesmo zelo, Cristo foi tomado. Por quê? Porque Cristo e Jesus eles estavam a mais ou menos 4 mil anos de distância. Mas aí que tá, o Espírito de Deus é o mesmo, tanto em Cristo quanto em Moisés, quanto em mim, quanto em você. Ou você acha que você só está aqui por causa de mim? Não. Ou você acha que você está aqui porque você teve vontade e veio? Ou você acha que você está aqui porque você não tem outra coisa? Não, não, não. Você está aqui por causa do Espírito do Senhor, que dentro do seu coração fala contigo. E por causa dele você é atraído. Atraído, atraída, enfim. Você não busca a Deus porque você quer, mas é por causa do Senhor que está no seu coração que te faz buscar a Deus. E o mesmo zelo que Moisés teve aqui, Jesus esteve lá na frente no templo. E se Deus quiser, nós vamos ler isso. Pegou o bezerro que tinha feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas bebessem. Aí o Deus de vocês aí, ó. Destruiu, moeu
bebam tudo. Vocês vão beber isso aí. E perguntou a Arão, que ele fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Arão, o que esse povo fez com você para que você fizesse uma coisa tão terrível, para que amaldiçoasse tanto esse povo? Diga aí. Diga aí, o que foi? Fala aí. Que não é possível. Você condenou todo mundo ao inferno. Você acabou com a vida de todo mundo. O que esse povo fez? Pra você? Pra você condenar todo mundo assim? É basicamente isso que Moisés perguntou a Arão. Agora, olha a resposta de Arão. Respondeu Arão. Não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Aí você vê. Ele, ao invés dele assumir a responsabilidade, eu vi o povo sem Deus. Eu achei que o Senhor tinha morrido. Eu fui lá e fiz um povo para quê? Para eu continuar sendo sacerdote. Para eu continuar aqui e cuidando do povo, guardando o povo. Para o povo não se perder mais. Eu fui lá e fiz isso. Ou seja, ao invés dele assumir a parada para ele, ao invés dele falar, eu fiz, fui eu que fiz. Não. Porque esse povo é propício para o mal. Olha, se tem uma coisa que Deus odeia, é falta de responsabilidade. Deus odeia a falta de responsabilidade. Assuma a sua parada, assuma seu negócio, assuma a sua vida, assuma a sua responsabilidade. Você fez, fale, eu fiz. Você não fez, você fale, eu não fiz. Mas não assuma, ou melhor, não transfira a responsabilidade. Sabe por quê? Porque toda vez que você transfere a responsabilidade, você está cometendo mais um pecado. Porque é mentira. Deus conhece seu coração e te sonda. Ele sabe que você tem responsabilidade. E você faz o quê? Manda pro outro. Você está cometendo mais um pecado. Você pode falar, eu não minto. Não mente, mas transfere a responsabilidade. Isso é mentira do mesmo jeito. Ou não é? Mas eu não minto. Sim, você não mente, mas sua responsabilidade. Você sempre quer delegar. Olha, você pode não ter toda a responsabilidade. Isso, inclusive, Deus sabe e conhece. Tudo bem. Pode ser 50% sua responsabilidade, 50% é a responsabilidade do outro ou dos outros. Tudo bem. Deus entende isso e concorda. Inclusive, dentro do limite da sua responsabilidade, Ele vai te julgar. Agora, não diga que a responsabilidade é do outro. Não faça isso. Porque se você estiver fazendo isso, você vai estar pecando. E Deus condena o pecado. Deus condena a mentira. Fale a verdade. Eu fiz, eu errei, eu falhei. Deus, desse jeito, quando você faz isso, você se arrepende. O arrependimento, ele não vem antes da declaração. A declaração vem antes do arrependimento. Você tem que declarar, eu errei, eu falhei, isso é pecado. Aí o Espírito do Senhor vai falar, você errou, você falhou. Mas existe alguém que morreu por causa de você. Aí sim o arrependimento vem. Ou seja, primeiro peça perdão e depois o Senhor vai colocar aquele arrependimento dentro do seu coração. Não espere o arrependimento vir, não. Sabe por quê? Porque se você ficar esperando o arrependimento vir, talvez Deus faça uma situação para que você, de fato, passe por aquilo para que você venha entender e aí sim se arrepender. Não espere você passar por uma situação, mas se arrependa antes. Mas eu não estou sentindo isso ainda. Peça a Deus, Senhor, me perdoa. Mas eu não estou sentindo isso. Eu não estou sentindo ainda que eu estou com esse espírito de perdão. Pode ficar tranquilo que o Senhor vai colocar no seu coração o arrependimento daquilo. Mas peça a Deus perdão. Não terceirize a sua responsabilidade. Eles me disseram, faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse, quem tiver enfeite de ouro, traga para mim. E aí você vê, que bom que agora traga-os para mim. Então eu lhes disse, Arão nesse caso agora, primeiro ele terceirizou a culpa, mas agora ele pelo menos está assumindo a responsabilidade para ele. Olha, por pior que ele estava, por pior que foi a situação dele, só pelo fato dele ter assumido a responsabilidade aqui. Então eu lhes disse, quem tiver enfeite de ouro, e aí de fato ele falou o que aconteceu. Isso aqui e eu quero que você entenda isso de forma plena. Isso aqui é bênção. Como assim é bênção? Ele está assumindo a responsabilidade, ele não está mentindo. Por quê? E por que isso é bênção? Porque assim, só pelo fato dele ter assumido
ele já está no caminho do arrependimento. Gente, é impossível alguém se livrar de alguma coisa, mudar de vida, mudar de pecado, se ele não reconhece que ele errou. Uma pessoa pode ter o problema que for. Se ela não fala, não confessa que ela tem aquilo, ela não tem como mudar. Por exemplo, vou dar o exemplo de uma pessoa é viciada em Instagram. Se ela não falar, eu sou viciada, né? A pessoa lá disser que ela é viciada em Instagram, por exemplo, ela não vai conseguir mudar. Então, o reconhecimento de algo já é o início da mudança. E graças a Deus por isso, porque Arão reconheceu. Então eu lhe disse, quem tiver enfeite de ouro, traga para mim. E o povo trouxe-me o ouro, eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. E aí você vê, ele assumiu de certa forma, mas aqui ele tentou, joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Olha, nós lemos aqui, para onde glória nós somos Cristo, que ele pegou ferramentas, que ele moldou aquele bezerro. Creio eu que não foi imediato. Creio eu que aquele ouro ficou naquela condição, todo específico para ser moldado. Ele botou naqueles instrumentos, começou a moldar a perna, a cabeça, o ombro, cada parte do bezerro. Creio eu que não foi assim algo instantâneo. Creio eu que foi um processo gradual, que talvez tenha sido até mais do que horas. Porque assim, não é tão simples você moldar ouro. Não é tão simples você moldar ouro em um formato de animal. Isso não é tão simples. Não é assim, joguei no fogo e surgiu. Mas em contrapartida ele assumiu, de certa forma, a responsabilidade. Então, olha, e só abrir um parênteses aqui, a gente precisa correr por causa do horário, mas o que eu tenho para dizer é o seguinte. Ainda que você tenha 99 defeitos, mas um acerto, ou um quase acerto, Deus ele vai olhar para você, não baseado nos 99 erros e falhas e pecados, mas Deus vai olhar para você baseado naquele um acerto, um erro, ou naquele um acerto, naquele um ponto positivo. Talvez nem seja tão positivo, mas aquilo que é mais positivo, Deus vai olhar para você sobre aquilo. E sobre aquele ponto, ele vai te chamar. Gideão poderia ter tido milhares de pecados. Inclusive, na cabeça dele, ele era medroso. Mas Deus chega para ele e fala, ei, Gideão, tu é varão corajoso, varão valoroso, tu tem coragem. Rapaz, como é que ele tem coragem? O cara tava no meio da madrugada, ali trabalhando, para os vizinhos não chegarem até ele e tal. E pediu várias confirmações a Deus. Como é que ele é corajoso? Mas aí que tá. Ao invés dele manter todos os pecados dele, ele ainda assim buscou um pouquinho de coragem. Coragem, diferente do que o mundo acha, não é viver sem medo. Mas coragem, diferente do que o mundo acha e diz, é a coragem real que Deus diz é fazer apesar do medo. Independente do medo, você vai fazer, meu irmão. Seja com medo, seja sem medo. Se você fizer, independente se com medo ou sem medo, isso é ter coragem. Deus gosta disso. E aqui, pelo menos, Arão teve coragem de falar, ó, então eu lhes disse. Ele assumiu a responsabilidade para ele. De forma plena, não. Tentou também ali atenuar ali a sua feitura do bezerro. Tentou atenuar também. Tentou dar uma diminuída. Mas ele foi claro. Eu fiz. Versículo 25. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão tinha deixado fora de controle. E aí você vê que o povo estava o quê? Desenfreado. Deus é um Deus de ordem e decência. Esse negócio de a gente ficar desenfreado, maluco, pulando, gritando, esperneando. Olha, isso é coisa de Satanás. Isso não é coisa de Deus, não. Aqui, ó. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão tinha deixado fora de controle. Deus é um Deus de ordenança. Deus é um Deus de racionalidade. Deus é um Deus que tudo que ele fez tem racionalidade. Se você pegar a coisa mais simples que existe no universo, aquilo é a coisa mais racional e absurda e completamente além do nosso entendimento. A coisa mais simples que existe. Então, Deus não deixa ninguém fora de controle, Deus não deixa ninguém desenfreado. Isso é coisa de Satanás. Inclusive, Deus condena a bebida. Deus não condena a cerveja, Deus não condena o álcool. Mas Deus condena o quê? Deus condena a falta de controle.
Deus condena a falta de controle sobre aquilo. Deus condena que a gente fique sem racionalidade. Deus condena que a gente abandone nossa racionalidade. E só abrindo um parênteses sobre isso, Jesus, qual foi o primeiro milagre dele? Justamente fazer vinho. Se Deus condenasse o álcool, a cerveja e tudo mais, o Messias, o rei, o meu rei, o seu rei, o nosso Senhor e Salvador, não teria feito o primeiro milagre, fazer vinho. Isso é óbvio. Agora, deixa uma coisa clara. Não beba. Não chegue perto do álcool. Ou do álcool, de droga, ou de qualquer outra substância que tire sua racionalidade. Seja natural, seja sintético, não importa. Não chegue perto disso. Sabe por quê? Porque ainda que você consiga ter certo controle sobre aquilo, você já está sob um risco. Risco de quê? Risco de determinada substância, em determinado tempo, em determinado dia, aquilo te viciar. E se isso acontecer, sinto muito, você vai estar sob o jugo do pecado de novo. Porque o vício leva ao pecado. Então, assim, saia disso. Nem chegue perto. Você quer. Isso é um conselho que eu te dou em nome de Jesus. Baseado pelo próprio Deus. Se você viu o mal, se você entende que aquilo pode te viciar, que aquilo pode te levar para o mal, que aquilo pode tirar sua racionalidade, fuja da aparência do mal. Fuja. Isso eu tô levando para tudo. Isso eu tô levando para vinho, cerveja, sei lá, vodka, ervas naturais, né? Coisas sintéticas. Eu não vou ficar falando esse tipo de coisa, né? Enfim. Mas eu levo para tudo. Inclusive até sobre amizades. Que tem amizades que querendo ou não vai te influenciar. Músicas que também querendo ou não vai te influenciar. Ambientes que também querendo ou não vai te influenciar. Isso eu tô levando sobre tudo. Às vezes, pessoas em específico. Olha, isso Deus ele fala sobre tudo. Tenha cuidado, tenha autocontrole. Porque a coisa mais valiosa que você tem é a sua alma. E a sua alma é muito fácil de enganar. Se você não submetê-la a Cristo. Então peça a Deus, Deus me mostra quais são as coisas que me enganam. Me mostra quais são as coisas que me levam. Me mostra quais são as coisas que eu sou suscetível a cair, a pecar, a falhar, a errar. E Deus vai te mostrar. E assim, isso é real. Nós temos que submeter essas coisas a Deus. E só deixando uma coisa clara, você talvez tenha absurdo autocontrole sobre uma área da sua vida. Mas não quer dizer que esse absurdo autocontrole vai ser sobre outra ou sobre outras áreas. Eu só tô falando isso, tô deixando isso claro, porque assim, às vezes a gente tem muito autocontrole sobre uma coisa, mas aquilo não se aplica às outras coisas. Então, pelo amor de Deus, fuja da aparência do mal. Esse é o conselho que eu te dou em nome de Jesus. E olha, presta atenção nisso. Deus não é um Deus de desordem, Deus não é um Deus de gritaria, de bagunça, de pula-pula, de maluquice, de algo desordenado. Inclusive aqui, Moisés aqui, ele tá vendo isso e tá alegando que aquilo não é coisa de Deus. Moisés está alegando que isso é coisa do diabo, que isso é coisa do inimigo, que isso é coisa do acusador da nossa alma. Moisés está atribuindo isso aqui a algo que é contrário a Deus, que é contrário ao que Deus ensinou. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle. Ou seja, Deus é um Deus que tem ordem. Deus é um Deus que tem decência. Deus é um Deus que tem controle. Não é assim aleatório, lá vão ter pular, dançar, gritar. O que é isso? Tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Olha, antes o povo que Deus tinha com braço forte tirado eles do Egito, agora se tornou objeto de riso. Olha, esse povo é maluco, esse povo é doido, esse povo é alucinado. Inclusive, até peço perdão pelos termos, em nome de Jesus, mas eu estou tentando falar de uma forma que eu estou tentando, assim, transliterar o texto. Estou tentando trazer para a nossa realidade atual. Inclusive, só deixando claro, jamais chame alguém dessas formas, dessas coisas. Pelo contrário, tenha amor, respeito, carinho e zelo. Todos nós precisamos de compaixão. Então, pelo amor de Deus. Mas olha o que é que o povo estava fazendo. Objeto de riso para os seus inimigos. Olha o que é que se tornou. Porque o povo era lembrado de povo do Senhor, nação santa.
Povo que andava sobre a terra e que a glória de Deus estava sobre eles. Agora era um povo fora de controle, desenfreado, objeto de riso. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Que mudança louca, repentina, absurda foi essa? Inclusive, peço perdão pelos termos. E aí, eu só tô falando mostrando isso aqui por causa do texto. Que o texto, Deus ele mostra dessa forma, ele está mostrando o que os inimigos de Israel estavam vendo a respeito deles, estavam falando a respeito deles. Versículo 26. Inclusive, mais uma vez, peço, pelo amor de Deus, tenha respeito com as pessoas. As pessoas podem ter as dificuldades que forem, os problemas que forem, pelo amor de Deus, respeite, ame, tolere e cuide. Porque é obrigação nossa, tanto pessoas quanto qualquer vulnerabilidade, enfim, pelo amor de Deus, ame, tolere e cuide. Faça o máximo que você puder. Então ficou em pé, à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. E aí você vê, olha, quando Moisés ele chega ali na tenda e fala, olha, quem é pelo Senhor, junte-se a mim. É literalmente ele falando, ó, esse povo desenfreado, esse povo fora de controle, esse povo totalmente fazendo coisas sem sentido nenhum, sem nexo nenhum, não está com Deus, não está com o Senhor, não está debaixo da graça de Deus, não está debaixo da lei do Senhor, não está debaixo da racionalidade do Senhor. Logo, quem está comigo, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. E olha que bênção. Por que bênção? Porque justamente ainda existia um povo que estava vendo, entendendo, chegando à conclusão de que aquilo não era de Deus. Mas estava lá, próximo a esse povo. Olha, Deus, ele levanta pessoas para poder sempre alertar a perigo, a risco, a falha. Volte ao Senhor, volte ao Senhor, volte ao Senhor. Por isso que não há mais importante ou menos importante no reino de Deus, mas todos são fundamentais. Sabe por quê? Porque todos fazem parte do mesmo corpo de Cristo. E se Deus quiser, nós vamos ler isso, mas eu só estou deixando uma coisa clara. Independente de qual seja o seu ministério, digamos assim, você é fundamental a Deus. Vamos correr por causa do horário, meu Deus. Declarou-lhes também, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda, percorra o acampamento de tenda em tenda, e mate o seu irmão, o seu amigo ou o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou. E naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou seu filho, seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. E aí você vê, o povo eram milhares, mas 3.000 se corromperam ali naquela situação, naquele dia. 3.000 foram mortos porque estavam corrompidos ali. Mas Deus está deixando claro, olha, aqueles que estão de fato com o Senhor, esses sempre vão estar com o Senhor. Vamos continuar por causa do horário. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Olha, e talvez. Por que eu estou falando isso? Porque Moisés falou isso. E porque eu estou justamente lembrando desse talvez. Porque tem coisas que a gente faz, para tudo Deus perdoa. Mas todas as coisas têm consequências. Então, assim, o pecado que vocês cometeram, com certeza vai ter uma consequência. Talvez Deus perdoe. Agora, consequência vai ter. Então, assim, pelo amor de Deus, tudo que você fizer, tudo, antes entregue a Deus. Para que você só faça aquilo que você não vai pecar contra o Senhor. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse, que grande pecado cometeu esse povo. Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, Pai, perdoa-lhes o povo. Se o Senhor não perdoa esse povo, risca-me do teu livro que escreveste. Misericórdia. Isso aqui sabe o que é? É Moisés se pondo no lugar do povo. É Moisés intercedendo pelo povo. É Moisés pela sua submissão a Deus, pela sua santidade a Deus, pela sua devoção a Deus, pela sua
humilhação a Deus, pelo seu relacionamento com Deus, colocando tudo isso pro povo e recebendo o pecado do povo. Dizendo basicamente assim, Senhor, ó, vamos trocar o nome daquele que vai ser acabado, que vai receber a pena, coloca em mim, e a minha, coloca nele. Ou seja, é a substituição. Lembra de Cristo? Então, Cristo é o quê? Cristo é aquele que morreu por nós, pelo nosso pecado, para que por causa dele nós nos tornássemos santos perante o Senhor. Aqui. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Você não pecou, Moisés. Eu sou justo. Olha, uma bênção e ao mesmo tempo algo que a gente tem que ter muito cuidado. Mas uma bênção de Deus é justo. Deus é justo. Olha, você pode ter feito a pior coisa na sua vida, mas se você não tinha entendimento, não tem problema. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Deus ele não atribui o erro do inocente para o culpado. Ou seja, ele não vai atribuir o errado como inocente ou o inocente como culpado. Se você errou conscientemente, você vai pagar. Mas se você errou sem consciência, fique em paz, porque a justiça vem dele. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Ou seja, você não, mas eu vou riscar quem pecou contra mim. Agora, vá, guie o povo ao lugar que eu lhe falei, e o meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Ou seja, calma, eu vou punir eles. Não vai ser agora. Continue guiando o povo, mas vai chegar um momento que eu vou puni-los. E o Senhor feriu o povo com a praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. E aí você vê, a mão do Senhor pesou. Chegou. Êxodo capítulo 33, versículo 1. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito. E aí você vê, com o povo que você tirou do Egito. Olha, Deus ele olha para mim e para você como instrumento dele. Entende? E vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a deixarei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Lembra dessa promessa? Então, vão para a terra onde mana o leite e mel. Mas não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado. Lembra? Aquele povo que tem aquilo no coração e não quer mudar, não está disposto a mudar, não está disposto a ser diferente, não está disposto a fazer diferente. Então, pelo fato de vocês serem assim, eu não irei com vocês. E eu poderei destruí-los no caminho. Ou seja, eu não vou com vocês, porque se eu vou com vocês, vocês vão murmurar, vocês não querem mudar, vocês querem a maldade, vocês gostam do errado, vocês gostam do pecado, vocês não estão dispostos a se submeterem a mim. Então, se eu for com vocês, é capaz de no caminho eu destruir vocês. Então vocês vão. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar. E ninguém usou enfeite algum. E aí você vê, foi aqui onde os israelitas deixaram de usar enfeites. Deixaram de usar brincos, correntes, colares, penduricários, enfim. Foi aqui. E ninguém usou enfeite algum. E até hoje esse costume se repete, esse costume se mantém. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissera aos israelitas: vocês são um povo obstinado, ou seja, de coração duro, que não está disposto a mudar, que não está disposto a mudança, que falou assim: eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Isso é um povo de coração duro. Vocês querem seguir a visão de vocês, o entendimento de vocês, o que para vocês é bom. Acabou. Vocês são assim. Se eu fosse com vocês, ainda que por só um momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. E aí você vê, Deus deixou claro, ó, tirem tudo que vocês têm de enfeite. Depois eu vou decidir o que eu vou fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. E aí você vê, mais uma vez repetindo, né, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, até hoje não se usa. Até hoje os judeus não seguem seguindo, usando correntes, brincos, acessórios, esse tipo de coisa. Por quê? Por causa desse dia, por causa desse período. A tenda do encontro.
Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Olha que coisa linda. Ele costumava fazer isso. Ele costumava montar essa tenda. Olha, tenhamos o costume de quê? De buscar o Senhor e de nos encontrarmos com o Senhor. Vou ter que correr por causa do horário. Mas, por favor, tenha o costume de todos os dias estar na presença de Deus. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. Aí você vê, assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. Ou seja, Deus via Moisés entrando. Isso aqui é intimidade. Enquanto o Senhor falava com Moisés, quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. Ou seja, Moisés era aquele que estava louvando a Deus, buscando a Deus, e todo mundo também fazia o mesmo. Olha que bênção. Então seja você exemplo. Busque você a Deus, adore você a Deus, e pode ter certeza que aqueles que te veem também vão. Aqueles que te veem, que de fato foram impelidos pelo Senhor, também vão adorar o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face. Olha que privilégio. Conversar com Deus face a face. Como a quem fala com o seu amigo. Depois que isso aqui é lindo porque assim, como a quem fala com o seu amigo é o seguinte, Moisés não escondia nada dele. Não era assim, ó Senhor Todo-Poderoso, eu só vou conversar com você, com o Senhor, as coisas espirituais. Não. Senhor, eu tô com fome. Rapaz, eu tô aqui. Ontem eu comi um maná, tava uma delícia. Mas hoje eu comi pouco, porque eu já levantei mais tarde. Então eu tive que levantar correndo. Aí eu levantei correndo e vim logo, por causa do horário. Vou deixar o senhor vou me atrasar para me encontrar com o senhor? Não pode. Aí eu vim correndo, só que eu comi pouco. Eu tô com fome. Isso é amizade. Isso é conversar com um amigo, isso é relacionamento. Deus, presta atenção. Deus, ele não quer. Ele quer reverência? Claro. Ele quer educação? Óbvio. Só que a questão é, Deus quer amizade. E a amizade não é você só falar das coisas espirituais, as coisas que para Deus é interessante. Não. Deus quer saber das suas coisas que para você é importante e interessante. Entende? Ele quer saber se você dormiu bem. Ele quer saber se você sentiu frio. Ele quer saber se você sentiu calor. Ele quer saber se é legal você ter um ventilador ligado em você ou não. Ele quer saber seus detalhes. Coisas que para qualquer pessoa não faz diferença, mas que para você faz. Entende? E ele quer que você fale isso com ele. Porque apesar dele saber, mas quando você fala, você está tendo intimidade com ele. Então assim, pelo amor de Deus, tenha intimidade com o Senhor. Tenha o Senhor como seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. E aí você vê que coisa linda. Deus ele estabelece aqueles para poder estar junto à tenda o tempo todo. Não é que a tenda precisa ser guardada, não é isso não. Não é que ninguém precisa proteger Deus, não. É o contrário. É porque justamente ele sabe que a presença de Deus está ali e ele quer a presença de Deus. Entendeu? E ali Josué está sendo o quê? Está sendo preparado por Deus. Lá, daqui a pouco, se Deus quiser, nós vamos ler quem foi Josué, o que Josué fez. Mas aqui, Deus já estava preparando Josué, já estava trabalhando em Josué, mudando a visão de Josué, mudando o pensamento de Josué, mudando o entendimento de Josué. Para quê? Para Josué ver o que ninguém vê, para Josué falar o que ninguém fala, para Josué entender o que ninguém entende. Para Josué, mesmo olhando com os olhos físicos, ver o espiritual. Por quê? Porque ele estava na presença do Senhor. Olha, sempre que a gente está na presença do Senhor, nós somos mudados. E Deus estava trabalhando em Josué. Para quê? Para daqui a pouco. Daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai ler o porquê. Mas presta atenção. Deus estava trabalhando em Josué. Assim como ele trabalha em mim, assim como ele trabalha em você. Ele continua trabalhando em nós, dia após dia. O importante é o quê? O importante é a gente não sair de perto da tenda. Porque se a gente sair de perto da tenda, ao invés de a gente andar para frente, a gente anda para trás. Mas se a gente estiver perto da tenda, a gente só continua andando ali, atrás do Messias.
Jesus pisa aqui, a gente pisa. Jesus pisa ali, a gente pisa. Jesus volta, a gente volta. Jesus vai para um lado, a gente vai. Jesus vai para o outro lado, a gente vai. Isso que é caminhar com Cristo. Bora seguir. Moisés diante da glória de Deus. Versículo 12. Opa! Versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Nossa! Se o Senhor me vê com agrado, me revela os seus propósitos. Moisés aqui está pedindo, Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero conhecer quem o Senhor é. Não assim que todo mundo possa ver e saber, mas eu quero intimamente ser seu amigo. Eu quero intimamente ser seu brother, ser seu irmão. Eu quero intimamente conhecer o seu coração. Revela-me os teus propósitos. Para que eu te conheça, sabe? Para que eu te conheça de forma única, de forma individual, de forma específica. Olha, eu sei que o Senhor criou os céus, criou a terra, criou tudo, mas eu quero ter essa revelação de quem o Senhor é de forma única. E continue sendo aceito por ti. E aí você vê, por que eu quero te conhecer de forma única? Porque pode ter algo que não te agrada, mas eu quero te agradar em tudo que eu faço. E para quê? Para continuar sendo aceito por ti. Não é que eu tenho medo da condenação, mas é porque eu não quero. É porque eu não quero não te agradar. É porque eu não quero que a nossa comunhão, nossa amizade, nossa parceria seja perdida. É que eu não quero que a nossa quem nós somos, de alguma maneira seja afligido. Porque eu sou. Por isso que eu quero te conhecer de forma pessoal. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. E aí você vê, o Senhor me levantou como cabeça desse povo. Mas eu quero te conhecer mais. Para quê? Para justamente eu poder cuidar do teu povo. O rei que Deus estabelece, ele sempre pensa nisso. Eu quero ter uma comunhão melhor com o Senhor. Eu quero ser mais santo. Eu quero buscar mais. Eu quero me dedicar mais. Não é para mim, não. Não é assim. Claro que tua presença é fundamental para mim. Mas o propósito final, sabe qual é? É cuidar da tua nação. É cuidar do teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei. Nossa. E lhe darei descanso. Você vê, ao povo foi dado o anjo do Senhor. Mas a Moisés, que pediu para ver a glória de Deus, Deus falou: Eu mesmo acompanharei. Sabe por quê? Porque no acompanhar, no andar, no decorrer, que nós conhecemos quem Deus é. E lhe darei descanso. E aí você vê, o conhecer a Deus, ele está tanto no trabalho quanto no descanso. O conhecer a Deus, ele está tanto no fazer quanto no descansar em quem ele é. O conhecer a Deus, ele está nas duas partes. Tanto no dia que a gente trabalha, quanto na noite que a gente descansa. O conhecer a Deus é em todo o tempo. Então Moisés declarou. E aí você vê. Olha, é por isso que eu digo, Moisés era amigo de Deus. Deus era amigo de Moisés. Olha, então Moisés declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Isso aqui não é assim dando uma resposta para Deus e tal. Não, não é isso não. É falando: Ó Senhor, o Senhor é meu amigo. Se o Senhor não for com a gente, não nos envie, não. Porque o Senhor é tudo que a gente tem. O Senhor é nossa riqueza, o Senhor é nossa vida, o Senhor é tudo. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor se não os acompanhares? Meu Deus do céu. Você está vendo o nível de intimidade que eles têm? Isso aqui não surgiu de Moisés para Deus, mas surgiu de Deus para Moisés. Quem começou essa amizade? Foi Deus para Moisés, não foi Moisés para Deus. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se o Senhor não nos acompanhar? Isso aqui é amizade, isso aqui é parceria, isso aqui é andar junto. Quem mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Ou seja, qual é a diferença que nós temos de todos os povos da terra? A única
diferença que nós temos de todos os povos da terra é que o Senhor está no nosso meio. Você está entendendo? Você para o mundo é igual, mas você para Deus é único. Você para Deus é única. Acabou! Então peça a Deus para estar contigo. Versículo 17. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Moisés, eu vou fazer o que você está me pedindo. Por quê? Porque eu te conheço de forma íntima e sei que o seu desejo é bom, porque fui eu que coloquei no seu coração. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. Ô Senhor, o Senhor é meu brother, é meu parceiro, é meu amigo. Eu te amo. Agora, me mostra aí sua glória. Ou seja, eu quero mais. Não é que eu não seja grato por tudo que o Senhor fez, faz, continua a fazer. Não, não é isso não. Mas eu quero mais. Eu quero mais. Não é que eu não seja grato, mas eu quero mais. Se eu sei que o Senhor tem mais, eu vou me contentar com esse pouquinho? Não, eu quero mais. Me mostra a sua glória. E agora, olha o que Deus responde. Olha o que Deus responde. E aí você vai ver como Deus está alegre e feliz aqui. E Deus responde: diante de você, farei passar toda a minha bondade. Você vê, Deus podia ter falado com ele: farei passar minha bondade. Ou um pouquinho da minha bondade. Não, Deus fala: farei passar toda a minha bondade. Por quê? Porque Deus está muito feliz e grato. Deus quer, de fato, mostrar toda a bondade a Moisés. Para que Moisés entenda que toda a bondade de Deus, ele precisa replicar ao povo. Farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome. E aí você vê, diante de você, você vai ouvir o meu nome. O Senhor. E aí você vê, olha o que Deus continua falando. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E aí você vê, isso aqui que você está contemplando, vivendo, vendo, isso aqui eu mostro para quem eu quero. Ó, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. De quem eu quiser. Se nós temos vontade, gosto, e a gente segue, imagina Deus. Ele vai mostrar a glória e a bondade dele para quem ele quer. E ó, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Acabou. É Deus deixando claro. Eu escolho. Assim é. Eu escolhi te mostrar toda a minha bondade. Eu escolhi te mostrar o meu nome. E eu digo, Deus falando, eu terei misericórdia de quem eu quiser. E eu terei compaixão de quem eu quiser. E acrescentou. Aí você vê, e não para aí. Deus continua. Você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Aí você vê, Senhor, eu quero ver a tua glória. Deus mostra a bondade toda. Deus mostra o próprio nome. E diz que eu mostro a minha bondade, a minha misericórdia para quem eu quiser. Mas ó, você não vai poder ver minha face. E aí, e Moisés ali já sente até um pouco, poxa, eu não vou poder ver a face do Senhor. Já não fica tão assim. Mas ó, e Deus e prosseguiu o Senhor, já sabendo o que Moisés iria experimentar, o que Moisés iria pedir. Aqui. Aqui. Ou seja, não é lá. É aqui. Ou seja, aqui nesse lugar. Moisés estava longe, agora Moisés está perto. Aqui nesse lugar. Há um lugar perto de mim. Onde você ficará. Aí você vê, Deus está mostrando um lugar, mas ele não está dizendo, ó, Moisés, vá até lá. Não, você vai ficar lá. Deus já deixou claro que Moisés vai estar lá. Em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o cobrirei numa fenda da rocha. E o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Deus prepara o local, Deus coloca a mão, Deus mostra quem Ele é e nos protege da própria glória dele. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver.
Deus aqui se rasgou para Moisés. Deus aqui fez questão de se mostrar a Moisés. Deus aqui fez questão de se expor a Moisés. Moisés, esse sou eu. Veja as minhas costas. Quem já viu as costas de Deus? Quem já viu as costas de Deus? Olha, ver as costas é literalmente você ter acesso a um nível extremamente de alta intimidade. Ninguém dá as costas para o seu inimigo. Moisés aqui está falando justamente, Deus está falando justamente o oposto para Moisés. Moisés, você é meu amigo íntimo, meu amigo que eu confio, que eu mostro as minhas costas. Aqui, ó, eu tenho intimidade contigo, mostro minhas costas, mostro a minha misericórdia e minha bondade de forma plena para você, Moisés. E ó, você agora entende quem sou eu. Você agora viu as minhas costas. Ninguém mais viu as costas de Deus. Deus está deixando claro, olha, eu tenho misericórdia de quem eu quiser. E eu tenho bondade de quem eu quiser. Por isso, Moisés, que eu me revelei a você. Porque eu quis que assim fosse. Eu te levantei. Êxodo capítulo 34. As novas tábuas da lei. E aí você vê. O que foi capaz de aplacar a ira de Moisés? O próprio Deus. Isso aqui é justamente Deus mostrando quem foi capaz de aplacar a ira do próprio Deus. Cristo na cruz. Entende? Assim como quem conseguiu aplacar a ira de Moisés foi Deus, da mesma forma, quem conseguiu aplacar a ira de Deus foi o próprio Deus na cruz, ali em Cristo Jesus. Por isso que a gente precisa entender uma coisa. Não é pelo que fazemos que somos salvos, mas é pelo que Ele já fez que somos salvos. Não é que nós vamos ser salvos porque nós cremos em Cristo. Nós já somos salvos porque cremos em Cristo. E melhor, digo mais, nós já somos salvos porque Ele escolheu nos salvar. E nós só reconhecemos que somos escolhidos dele. Como? Crendo em Cristo como Senhor e Salvador e confessando que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Por quê? Porque o livro já está escrito. Com o meu nome, com o seu nome, com todos os nomes de todos os nossos irmãos. Vamos correr por causa do horário e, meu Deus do céu. Versículo 34. Êxodo capítulo 34, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: Tale 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte. Nem mesmo ovelhas ou bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou as 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao monte Sinai. Logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra, então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e rebelião e o pecado, contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente Moisés prostrou-se rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. E aí você vê Moisés de novo. Olha, se o Senhor me aceita com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e fazes de nós a tua herança. Você vê, aqui o Espírito de Deus estava totalmente em Moisés, e ele intercedeu a favor do povo mais uma vez. A renovação da aliança. Faça com você uma aliança. Faço com você uma aliança. Você vê, Deus está falando: olha, não faço com o povo, faço com você uma aliança. Disse o Senhor: diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo na terra. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às minhas ordens que hoje lhe dou.
Expulsarei diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivam na terra para a qual você está indo, pois eles se tornarão uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. E aí você vê, Deus está deixando claro de novo a sua aliança. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses e lhes oferecendo sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios. E a escolher para seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Ou seja, não tenham laços com eles. Não faça ídolos de metal para você. Celebre as festas de pães sem fermento durante 7 dias com a pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo e no mês de Abibe, porque naquele mês você saiu do Egito. O primeiro a nascer de cada ventre me pertence. Todos os machos dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos. Resgate com um cordeiro cada primeiro jumento que nascer. Mas se não resgatar, quebre-lhe o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Trabalhe 6 dias, mas no descanso, no 7º dia, tanto época de arar como a de colheita, trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º dia. E aí você vê, trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º dia. Tanto na época de arar, como na colheita. E aí você vê, em todo tempo, mantenha essa regra. Trabalhe 6, descanse 1. Celebre a festa das sementes. Celebre a festa das semanas, na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo, e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei nações diante de vocês e ampliarei o seu território, quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus. Ninguém cobiçará sua terra. Aí você vê, quando você subir, quando você sair da terra, deixar a terra lá, pode ficar tranquilo. Perdão. Quando você subir o monte, lá 3 vezes por ano, para celebrar as minhas festas, pode ficar tranquilo, sabe por quê? Porque eu cuido da terra de vocês, ninguém vai cobiçar. Olha que coisa linda. Não me ofereça o sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, e não deixe sobra alguma de sacrifício da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço a minha aliança com você e com Israel. Aí você vê, escreva essas palavras. Por que o povo judeu é conhecido como a nação da Bíblia, o povo da Bíblia? Por causa disso. Porque eles escreveram as palavras de Deus. Porque é de acordo com elas, ou seja, as palavras que Deus falou, que faço aliança com você e com Israel. E aí você vê, Deus está mostrando, a minha aliança, ela continua firme, está escrita na pedra. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. O rosto resplandecente de Moisés. Ao descer do Monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com Deus. E aí você vê, não sabia. Olha, Moisés não tinha entendimento de que o rosto dele estava brilhando. Coisa linda, né? Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, o chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor tinha dado no Monte Sinai. E aqui, transmitiu todos os mandamentos. Isso aqui é o quê? Profetizar.
e Moisés profetizou o que o Senhor tinha dado ao Monte Sinai. Profetizar, sabe o que é? É expor a palavra de Deus. É expor o que Deus falou. É expor o que Deus disse. É expor o que Deus escreveu. E Moisés profetizou a todo o povo o que Deus tinha lhe dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar, quando acabou de profetizar com eles, cobriu o rosto com o véu. Mas toda vez que entrava na Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falava com ele, falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava os israelitas tudo o que ele lhes havia ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. E aí você vê, a partir desse momento, o rosto de Moisés começou a resplandecer toda vez que estava na presença de Deus. Por quê? Porque algo em Moisés foi morto e foi criado algo novo. Foi gerado algo novo. Depois disso que Moisés passou. Aí que eu digo para você, toda experiência que Deus permite você passar, que é da vontade do Senhor que você passe, toda experiência só vai servir para uma única coisa, para Deus ser glorificado. Acabou. Eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. E aí você vê, dali para frente, Moisés sempre precisava cobrir o rosto. Por quê? Porque a glória de Deus resplandecia e fazia com que todos vissem a glória de Deus ali resplandecente no rosto de Moisés. E para honra e glória do nosso Senhor Cristo, hoje foi o dia 21 de 365 dias com o Senhor, agora do ano 2026. Mais uma vez agradeço a você por ter chegado até aqui, em nome de Jesus. Se inscreve para amanhã, dia 22, você receber a notificação. Curte aqui para o reino dos céus poder chegar em mais gente. Olha, sendo muito sincero, tudo que eu posso fazer eu estou fazendo. Mas cabe a você curtir, não a mim. Eu não consigo fazer isso. Se eu conseguisse, sem dúvida eu faria, mas eu não consigo. Então, curte aí para o reino dos céus chegar em mais gente. Para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso. Let's bora que Deus é bom, que importa. Até amanhã, dia 22, se Deus quiser. Em nome de Cristo Jesus. Amém.